Muito boa noite a todos. Estamos começando mais uma edição do painel pela TV Erechim. Estamos aqui em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, evidentemente que nós vamos continuar com o assunto da pandemia do Covid-19, mas hoje nós vamos abordar um outro aspecto que também está sofrendo bastante e deverá ter consequências, e é isso que nós vamos tentar projetar, enfim, que é a área educacional. Estamos falando mais especificamente aí, então, da educação pública do Estado. Nós que temos aqui em Erechim a sede da 15ª Coordenadoria Regional de Educação, sim, né? E que abrange aí, eu estive lá na semana passada, né, eu já sabia, mas a gente fica impressionado quando vê o mapa, né? Depois nós vamos ver certo, são inúmeros municípios. E para falar a respeito disso, então nós estamos recebendo aqui a professora Juliane Bonês, que é coordenadora regional da 15ª Coordenadoria Regional de Educação, a 15ª CRE, e também a professora Paola Baldiceira, que é coordenadora pedagógica. Eu quero agradecer por vocês saírem lá da 15ª CRE, virem até os estúdios da TV para a gente passar, creio eu, informações importantes, porque nós temos aí, não são apenas os professores, são direções de escola, são coordenadores, são vice-diretores, são funcionários e especialmente os alunos e talvez até mais ainda os pais dos alunos, que a gente sabe que também estão, enfim, talvez, olha, acho que no fim eu vou chegar à conclusão que se vai restar alguma coisa boa, eu acho que dessa vez os pais vão chegar e vão dizer, olha, como a escola é boa, como é bom a escola. Né? Bom, muito obrigado, Juliane. Boa noite. Boa noite, Odi. Boa noite à comunidade que nos ouve, nos assiste, né? É sempre uma satisfação para nós estarmos presentes e estarmos mais próximos, né, daqueles que conosco constroem esta caminhada da educação. Paola, me permite eu chamá-la assim, né? Com certeza. Ao invés de professora, Paola. Não, com certeza. Paola, também muito obrigado por estar aqui, pelo que eu me lembro, acho que é a primeira vez que você vem. Sim, é a primeira vez. A Juliane já veio, mas não como coordenadora ou não? Como coordenadora, não. Não, ainda não. Bom, pois é, e então, é diferente vir como coordenadora? É diferente, sim, Odi. É uma responsabilidade grande que nós temos, né? Após 2 de setembro, que foi a data de nossa posse, depois de ter passado de um processo seletivo, né, que ele se encaminhou de maio até agosto de 2019. Nós participamos de uma seleção que estava aberta no estado para as 30 coordenadorias, mais 2 agentes externos e abertos a todos aqueles que se enquadravam, né, nas atribuições que lá estavam. E nós tivemos uma participação grande dentro do estado, foram mais de 1.800 pessoas participando, e terminamos o processo então em 32 selecionados para a primeira etapa, né? E aí fica alguns no banco de reserva para necessidade de substituição. São 30 no estado? 30 coordenadorias. Isso quer dizer que de repente são 30 pessoas que foram chamadas, né? Sim. Tem uma reservinha ali e tal. Isso quer dizer que, digamos, possa vir uma pessoa de outra coordenadoria, eu não digo para cá, ou daqui um pouquinho gente daqui para um outro? Sim, nós tivemos na seleção mesmo, a gente teve, que me lembro agora, em 2 coordenadorias de pessoas de outros estados. Mas é um método novo esse, eu acho. É um método de gestão e competência. Foi baseado nisso que foram as provas, análise de currículo, enfim, para se chegar a estes nomes. Bom, já dá para descartar então que foi uma indicação
como normalmente é, ou Sim. era. Até então era a indicação política, sim. Vocês tiveram que se submeter, então, a... Há provas, entrevistas, análise de currículo. Aham. E você se surpreendeu com essa escolha? Ou... Com a escolha minha? É. Na verdade, quando a gente se propõe, quando a gente, por exemplo, assume a caminhada de ser educador, nós sabemos que os desafios eles são muito grandes e eles são incontáveis. Você não sabe o que vem pela frente. Mas a partir do momento que você vai se preparando, vai se qualificando e vai adquirindo experiências, você consegue estar preparado para aquilo que você se propõe. E eu, quando abriu esta oportunidade, eu achei que eu poderia, na minha caminhada de professora, colaborar com o sistema educacional, né? Para que a gente também na terra só não faça peso, né? Mas a gente possa colaborar daquilo que está dentro, que é próprio de nosso como professores, né? Então eu coloquei o meu nome à disposição e participei do processo de maneira muito clara, eu estudei, eu me preparei, né? Mas eu tinha também, toda a minha vida de professora, ela para mim, eu me lembro, hoje já são 23 anos, né? Eu me lembro desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar e esse tempo a gente conta muito como experiência. Ali dentro da 15ª CREA, há quanto tempo você está? Na sede? É. Desde 2016. 2016. E antes você dava aula? Sim. Eu entrei no Estado como professora e assumi vice-direção, coordenação pedagógica e depois eu estive um tempo cedida à Secretaria Municipal de Educação. Já que nós estamos nessa viagem aí, então, aonde? Em que escola? Que eu trabalhei? Quais escolas? Sim, eu trabalhei, desde que eu assumi contrato, ainda lá em 98, eu comecei a trabalhar na Escola Sidney Guerra, que foi onde eu prossegui até 2008, quando eu fui, daí a partir de 2009 eu fui para a Secretaria de Educação. Mas eu trabalhei no Sidney Guerra, eu trabalhei no Érico Veríssimo, trabalhei na Escola Cristo Rei, enquanto estava professora municipal, trabalhei na Escola Antônio Burim, trabalhei na Escola Barão. Qual é a tua área? É língua portuguesa, literatura e um pouco de espanhol. Muito bem. Tá. E só para recordar mesmo, então, são 30 coordenadorias no Estado. Sim. E quantos candidatos tinha lá? Começou lá com em torno de 1.800 currículos. Então, foi pelo currículo, enfim? A primeira etapa foi por currículo, análise de currículo. E desses 30, nós tivemos mais 2, porque a Secretaria de Educação ela está organizada de forma que tem as pessoas que nos assessoram. Então, destas 30 coordenadorias, nós temos mais 2 assessoras externas que se chama, né? São as pessoas que fazem a nossa coordenação, que nos ajudam nesse tempo em que nós estamos de gestores. Além disso, nós estamos divididos por polos, né? Então, no Estado, nós temos, por exemplo, o polo que a 15ª pertence, temos ainda a coordenadoria de Passo Fundo, Soledade, Vacaria, Caxias, Bento e Carazinho. Então a gente Isso é um polo? É um polo. A gente se organiza em polos, por quê? Porque a gestão prevê um processo de compartilhar, de construir, então em grupos menores fica mais fácil de organizar para depois nós estarmos no grupo maior. Nós começamos com uma sistemática de reuniões periódicas, né, que a gente só teve agora parado as reuniões físicas devido à pandemia, mas por webconferência nós nos mantemos muito interligados e muito atuantes. Falar um pouquinho com a Paola Baldiceira, então, que é coordenadora pedagógica, um setor fundamental na educação, né? Paola teve que fazer algum vestibular aí também ou foi uma escolha? Né? Não tive que fazer vestibular. Na realidade, a escolha, a seleção era para coordenadora regional e eles o coordenador montava a sua equipe. A professora Juliane me convidou para auxiliá-la pelo fato de eu já ter feito parte de praticamente todas as áreas numa escola. Eu já trabalhei com financeiro, eu já trabalhei com merenda, porque a gente tem que entender... Na escola? Na escola e na coordenadoria. Sim. A gente tem que entender a escola como... A alma da escola é o pedagógico. A alma da coordenadoria é o pedagógico. Porque o pedagógico é quem trabalha com o aluno. E o aluno é o nosso foco principal. Porém, dentro da escola,
Existem várias demandas. Eles têm autonomia, mas eles precisam prestar conta do que eles usaram, aonde eles usaram o dinheiro, que merenda eles compraram, como eles compraram, e tudo isso faz girar a escola. Então, a professora Juliane, quando me convidou para ser coordenadora pedagógica, foi no sentido que eu trabalhei em vários desses setores. Eu já trabalhei com o financeiro, eu já trabalhei com a questão de obras dentro da coordenadoria, eu já trabalhei com a questão de aposentadoria dentro da coordenadoria, com o cadastro dentro da coordenadoria, já trabalhei como chefia pedagógica anteriormente, na época do professor Alencar. Então, o convite foi nesse sentido, porque a gestão da professora Juliane e a do Estado agora não é o gestor ou o coordenador que entende unicamente de uma parte ou só de 2 ou 3 coisas. Ela entende do todo e ela precisa do grupo de trabalho que também entenda o todo. Já é uma experiência e tanto, hein? 27 anos de Estado e já trabalhei em bastante coisa. Sim, pois é, mas eu digo ter passado por essa... Sim, né, sim. É diferente de quem só foi de sala de aula, entende? Exato. Nada contra quem teve 30 anos de sala de aula, 25. Né? São os guerreiros, né? Mas a gente precisa... são questões diferentes. Eu sempre gostei muito de sala de aula, mas eu, por questões de saúde, tive uma delimitação de função, então não poderia mais atuar em sala de aula, que era o meu chão. Então, tu precisa te reinventar, né? E a minha reinvenção foi em trabalhar em outros setores, em outras partes, aprender. Independentemente de quem está de governo, né? Quantos coelhos tu tem que tirar da cartola na parte administrativa, financeira, para manter, porque a gente sabe que, infelizmente, nós não temos uma cultura ainda da comunidade, enfim, não vou dizer nem dos pais, mas da comunidade, enfim, assim, de ter uma participação maior, destinar recursos, vamos pintar a escola, ou vamos fazer um agrado, ou vamos ceder um jogo de bolas ou instrumentos de música, né? Até tem quem colabora, né? Mas é meio complicado, né? São vários coelhos, tá? Mas nós temos, graças a Deus, como disse a prof. Juliane primeiro, ela disse que nós temos uma realidade muito boa na nossa coordenadoria. Nós temos 41 municípios, né? E desses municípios todos e dessas 101 escolas que nós atendemos, a comunidade é muito presente. Nós temos CPMs atuantes, nós temos conselhos escolares atuantes, nós temos prefeituras que são parceiraças nossas, né? Digo, nossas das escolas. Sim. Então, se há necessidade de... Eles recebem um valor X da autonomia financeira que eles vão destinar. Mas a gente sabe que nem sempre o valor é suficiente, até em função da demanda, em função da questão econômica do Estado. Então, o que acontece? Eles fazem esse chamamento. E as famílias, as prefeituras, os CPMs, todos auxiliam. Eles promovem festas. As festas juninas que as escolas realizam, na realidade, são os professores das escolas e mais o CPM. É o CPM que bota a mão na massa junto com os professores. Nós temos os parceiros, nós temos a Escola Melhor, Sociedade Melhor, que é um programa dentro do governo que busca parceiros para auxiliar. Eles se cadastram dentro da SEDUC, é feito um cadastro dessas empresas e participam auxiliando as nossas escolas. Graças a Deus, a sociedade começou a entender que mesmo ela contribuindo com o seu imposto, tá? Se ela puder, ela consegue com um pouquinho mais auxiliar essas escolas. Você acha que, digamos, depois desse evento que todo mundo fala um termo em moda agora, aí nós vamos viver uma nova normalidade, né? Você acha que também a escola pode vir a enfrentar outros tempos, digamos, viver outros tempos? Com certeza. Enfim, isso, a missão. Sempre dizem que depois da tempestade vem a calmaria, né? E nessa calmaria o que a gente percebeu, o que a gente vai levar, se é que pode dizer, vai levar de bom, tá? Primeiro é que os professores estão se reinventando, porque muitos tinham dificuldade com a questão de tecnologia, ou mesmo da webconferência, que a gente tem feito web para conversar com os professores, mas principalmente o que a gente observa é em relação à família, né?
Nós temos, claro, a gente tem aquele pai, aquela mãe que não estão muito contentes em ter que trabalhar, ficar com o filho em casa, em fazer o dever de casa, ou que estão trabalhando, mas a gente observou uma aproximação muito grande desses pais com esses filhos, né? E, consequentemente, com a escola. Eles têm um contato mais direto e eles estão percebendo o quanto é complicado você ensinar. Né? Então a gente recebe muito feedback dessa questão dos pais dizendo, meu Deus, como é que vocês conseguem com 30 crianças dentro de uma sala de aula? Como é que vocês conseguem fazer entender se ele não fica parado? Sabe? Então vai ter essa coisa boa depois. Sem dúvida. Era uma falta grande que se tinha em todas as conversas assim com as equipes diretivas. A gente tinha isso muito presente, a falta da família. A falta da família, mas a família, vamos deixar bem claro, as pessoas que estão próximas e cuidam, estão ajudando ao estudante, né? Não caracteriza aqui que você tem que ser pai ou mãe. Pode ser o avô, a avó, a tia, o tio, enfim. Quem está próximo. Então, acho que essa anormalidade de vivência física, ela traz também esse aprendizado, dentre muitos outros, né? Quando a família se aproxima, vê e respira o dia a dia junto com o estudante em casa, fazendo a domicílio as suas atividades. Bom, nós tivemos a partir, acho que foi ali dia 19 de março, né? Sim. Até o final do mês de abril, as aulas programadas, né? Eu faço ideia do que é, mas para o grande público, o que vem a ser isso? Sim, então no momento do decreto do senhor governador dizendo que as aulas presenciais estariam suspensas, a Secretaria de Educação pensou em alguma organização que viesse, né, ocupar os estudantes nesse tempo, conseguir garantir a efetividade e jamais o corte de salários ou de carga horária dos professores, e também garantir a sua formação que estava prevista já e organizada para acontecer de maneira presencial durante o ano, mas que devido a isso teve uma nova forma de organização. Essa metodologia, então, instituída pela Rede Estadual de Ensino e, para nossa alegria, hoje seguida por muitos municípios, se chama, então, de aulas programadas. É uma metodologia diferenciada, onde os professores, junto com as equipes diretivas, a escola, enfim, desenvolveu as atividades por esse tempo junto aos estudantes. Eu vou passar então para a professora Paola, que ela vai explicar as diversas maneiras que esta metodologia se desenvolveu na nossa coordenadoria. Ok, vamos lá então. Cada escola tem a sua realidade. Então, quando foi proposta a aula programada, cada escola tinha que buscar ver de qual forma conseguiria atingir a esse aluno, tá? Então, a escola que os alunos não teriam acesso, por exemplo, à internet em casa, não teriam acesso a um computador, não teriam acesso a um celular, cada escola, cada direção e cada professor se organizou. Os professores montaram as atividades, tá? Dentro daquilo que eles já tinham trabalhado com os alunos, montaram as atividades, juntaram a essas atividades livros, e alguns montaram na frente da sua escola um standzinho, todo mundo devidamente com máscara, com luvas, agendaram um horário para não haver acúmulo. Esses pais iam até lá e buscavam as atividades. Se marcava o dia em que esses pais trariam de volta para esses professores fazerem a correção e devolverem. Aqueles pais que não tinham condição de ir até a escola, nós tivemos a parceria de várias prefeituras da região que cederam os transporte escolar. A direção e os professores iam até as casas dos alunos, porque o motorista do transporte escolar conhece um por um do aluno e conhece a localidade, e entregava. Nas aldeias indígenas, se fez um trabalho junto com o cacique da aldeia, as direções iam e ele entregava para os seus alunos o material, depois era recolhido. Os alunos que tinham acesso à internet, ao WhatsApp, foram montados. Algumas escolas optaram por montar grupos de WhatsApp com seus alunos. Então, o professor de matemática montou um grupo de WhatsApp com a turma 11B. Alguns professores gravavam o vídeo, ensinando o conteúdo, colocavam no grupo, os alunos assistiam, na sequência eles colocavam as dúvidas e o professor ia acompanhando e respondendo as dúvidas e passando as atividades por aí. Nós tivemos professores que utilizaram o Classroom. O Classroom foi feita uma parceria da SEDUC com o Google há muito tempo atrás, e que dentro dessa plataforma do Google existe uma sala de aula virtual,
muitos professores utilizaram, principalmente com o ensino médio. Eles criam a sala de aula dentro do Classroom e enviam atividades, ao mesmo tempo o aluno responde, volta essa atividade para o professor, tudo online. Vários utilizaram. Muitos utilizaram webconferência. Nós iniciamos esse trabalho com os professores e nós temos um técnico dentro da coordenadoria que auxiliou os professores a entender como funcionaria essas web, como criar uma sala de webconferência, e eles estão utilizando tanto para reuniões pedagógicas, quanto para reunião conosco, quanto reuniões com os próprios alunos, fizeram webconferências com os alunos. Nós tivemos também o pessoal que utilizou o YouTube, então o professor buscava dentro nós temos vários vídeos dentro do YouTube, buscava no YouTube e repassava para os alunos qual o vídeo ele poderia assistir, referente a qual conteúdo ele iria trabalhar. Foi muito bom. Eu preciso te perguntar sobre a participação, o envolvimento dos alunos nessa história toda, porque quem já esteve em sala de aula sabe que é complicado. Sim. Tem uns que querem, tem uns que não querem e tem uns que até não gostam de quem quer, né? Então, assim, e pela internet, pelas mídias sociais, como é que é esse envolvimento? Houve alguma novidade, digamos, do envolvimento maior ou menor? Sim, houve um envolvimento maior. Por que hoje? Porque, primeiro que, da mesma forma que era para garantir a efetividade do professor, não haver corte de salário, nada... Conta a aula. Conta a aula. A mesma forma o aluno. O aluno que não estiver no horário que o professor agendou para aquele grupo estar trabalhando, ele não vai ter presença. Ele não vai ter a presença naquela aula. O aluno que não apresentar as atividades, por exemplo, o aluno que não foi, o local, a comunidade que não foi trabalhado por internet, ele tem que devolver essas atividades feitas. E, consequentemente... Só um prazo também. Exato, com prazo, com correção, com tudo. Da mesma forma que na aula presencial nós temos alunos que não querem, aqui também a gente tinha aluno que não queria. Mas aí entra a questão, a família está mais próxima. Sim. A família assumiu uma responsabilidade maior ainda, que é acompanhar se o filho está realizando as atividades. Então, consequentemente, querendo ou não, a gente teve uma maior participação dos alunos nessas atividades do que na aula presencial. Para eles não deixa de ser também, para os professores nem se fala, mas para eles não deixa de ser um novo método, novo... Com certeza, né? Porque uma coisa que muito se fala é que se você conversar com o aluno, por exemplo, o aluno adolescente, ele vai dizer, a aula é muito chata. É só chegar e o professor falar. Então, o que aconteceu? Com essas novas metodologias, o professor também chegou naquela mídia ou naquela maneira de trabalhar com o aluno que está mais próxima da realidade dele. O nosso aluno hoje, ele já nasce sabendo, as nossas crianças já nascem sabendo mexer na internet, né? Consequentemente, eles querem a resposta rápida. Porque se eles quiserem saber de alguma coisa, eles vão clicar no Google, em questão de 1 segundo eles já têm a resposta. Paula, mas e como é que vai ser a avaliação, como é que tem sido ou vai ser a avaliação dos alunos? Vai ser feita uma prova? Nós ainda não temos, ainda está sendo feito um estudo, tá? Nós estamos tendo webconferência. Tem que ter nota aí, com essa certeza, história toda. Com certeza. Trimestre. Nós fechamos o trimestre, então assim, essa é uma grande preocupação das escolas. Mas até o momento a gente não tem uma orientação fixa, determinada já. Estado. Vem do Estado, em forma de rede. Porque o que nós temos de encaminhamento? Então, a primeira etapa, que foi de 19 a 31 de março, eles devolveram as atividades daquele tempo para os professores. Aí foi organizado na primeira semana de abril as atividades de abril. Aí no final de abril, esses das que precisam retirar, que tem que ser físico, foi encaminhado o retorno. Foi quando nós entramos, então, nesse recesso agora, antecipando de julho, que depois nós vamos falar, né? Dentro das aulas programadas, então, a individualidade do tratamento gerou a responsabilidade do retorno. Isso é muito claro, né? É um dos fatores que que fica nítido assim. Como os professores estão trabalhando com o diário online, a presença está lá até o momento que a atividade chegar. Se a atividade não chegar, que vai ser compilado tudo no retorno, que a gente não tem data, né? O aluno, então, o estudante passará a ter falta nesse momento. E se ainda não fez,
vai precisar fazer. Assim como nós estamos trabalhando mês a mês, monitorando as atividades de formação, porque nós precisamos garantir a efetividade nossa, né? Nós estamos também trabalhando com os estudantes. Então, quem não fez os cursos de formação vai ter que fazer, quem não fez as aulas vai ter que fazer. Bom, retorna sem data prevista, o que vai acontecer na primeira semana? Provavelmente os professores, é o que se está imaginando, retornam antes dos estudantes. Por quê? Porque nesse tempo se constrói um diagnóstico do tempo de aprendizagem desse momento. E aí a gente consegue verificar quais são os estudantes que precisam de um acompanhamento maior pedagógico, né? E aí, em cima disso, a SEDUC vai organizar algum tipo de ação. Então, isso está dado, mesmo não tendo data, né? Isso vai ser construído junto conosco, coordenadorias e escolas, mas nós já temos pensado, porque isso vem da mantenedora. Pegando aquele exemplo, acho que foi 11B que tu falou, né? Paulo? O professor de matemática, digamos, ele fala com todos os alunos ao mesmo tempo, ele passa atividades um por um, ou como é que ele tem o controle, digamos, a 11B tem 28 alunos. Ele passa uma atividade, como é que fica? Eles vão ver dentro da sua realidade. Se todos os alunos têm acesso ao WhatsApp... Sim, contando que, digamos... Isso. Se faz, você monta grupos. Se o aluno tem acesso à internet e vai usar o Classroom, cada um tem o seu e-mail e vai participar. Se é feito webconferência, ele vai ter. Se a realidade é o aluno que não pode acompanhar, não tem como você trabalhar dessa forma. Se você tiver aluno que não tem acesso à internet, não tem acesso ao WhatsApp, ao celular, você não vai poder trabalhar dessa forma. Você vai ter que buscar alternativas. Que daí seria o material didático, o livro, a atividade escrita. É por isso que é importante nós ressaltarmos que as aulas programadas, elas não foram para as escolas com metodologia definida. Cada escola organizou a sua metodologia dentro da sua realidade. Em momento algum, nós dissemos precisa ser internet, precisa ser WhatsApp, jamais. Porque isso é da realidade da escola e a gente tem profundo respeito por isso. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje, que aborda aqui as implicações, enfim, da pandemia sobre o sistema educacional público do Estado. E, para tanto, nós estamos recebendo com muito prazer a coordenadora pedagógica Paola Baldiceira e a Juliane Bonês, que é a coordenadora regional da 15ª CRE. Nós já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também de Sicredi, recebendo prazerosamente hoje aqui a Juliane Bonês, que é coordenadora regional da 15ª CRE, e a Paola Baldiceira, que é coordenadora pedagógica também da 15ª Coordenadoria Regional de Educação, localizada aqui no norte do estado, abrange 41 cidades, 41 municípios, e quantas escolas? 101 escolas. Vamos falar um pouquinho sobre a formação de professores. Quero dizer de antemão que se eu ainda estivesse na sala de aula, eu já estaria, os alunos não, mas eu teria sido descartado já. Essas questões das mídias, ia rodar agora, só quem sabe o senhor se aposenta. Então, como eu falei, primeiro as aulas programadas, elas vieram junto com a formação de professores porque nós precisávamos trabalhar nesses dois viés. Garantir o dia letivo, o período letivo, e garantir também a efetividade do professor, que a gente sempre teve essa preocupação. Então, através do portal de educação, foram organizados os cursos de formação.
Ressaltar também para a comunidade que nós estamos em tempo de organização dos documentos internos da escola. E nós começamos pelo currículo, né, a constituição do currículo. Tanto que a primeira formação, o primeiro dia de formação lá em fevereiro, as escolas todas discutiram esse tema e nós tínhamos organizado paradas para março, depois para maio, né, Paola? Para a gente fazer esse encaminhamento. Não dando dessa possibilidade, vamos dizer assim que foi muito positivo a nova forma de organizar, através das formações continuadas, então, pelos cursos do Portal de Educação. Por quê? A Paola, já vou passar para ela explicar, né, que ela é perita na área e acompanhou todo o processo dentro do Departamento de Educação, né? Aí nós tivemos, assim como os estudantes que trabalharam na sua individualidade de busca do trabalho e de retorno como uma responsabilidade, né? A gente sabe que jamais a aula não presencial tem o caráter da presencial, mas foi o que aconteceu para o momento para mantermos aquilo que a gente tinha e não ter prejuízo a ninguém dos envolvidos, né? Então, o professor também, dentro da parte da formação, ele teve a oportunidade da sua colaboração dentro daquilo que ele é mestre, que é a sua disciplina, o seu componente curricular da sala de aula, né, Paola? Sim. Primeiro vamos entender assim, o que é o currículo de uma escola, né? A gente trabalhou durante muito tempo com as escolas sobre a BNCC, que são as Bases Nacionais Comuns Curriculares, ou seja, todas as escolas no Brasil vão trabalhar os mesmos conteúdos nos mesmos anos. Aí foi criado um documento aqui no Rio Grande do Sul, que é o Referencial Curricular Gaúcho do Ensino Fundamental, ou seja, de primeiro ao nono ano, todas as escolas vão trabalhar aquele conteúdo dentro daquele ano. Nós, do Estado do Rio Grande do Sul, entramos com uma proposta à Secretaria de Educação de montarmos um currículo da rede estadual. Como é que vai ser montado esse currículo? Era um trabalho que a gente faria pessoalmente, né? Não seria pela internet, não seria pelo sistema. Mas, devido à pandemia, nós iniciamos. Então, o que aconteceu? Todo professor tem o seu cadastro dentro da SEDUC, ele tem acesso, e mesmo, como o senhor disse, né, que não tendo a habilidade, nós auxiliamos, tá? Então, nós criamos grupos dentro da coordenadoria com os articuladores. Dentro do Departamento de Educação, nós temos articulador do ensino fundamental dos anos iniciais, 1º ao 5º, articulador dos anos finais, 6º ao 9º, articulador de ensino médio, temos pessoas específicas que trabalham na questão de certificação. Então, o que nós fizemos? Esse professor se inscrevia, a primeira etapa do curso era para conhecimento, para relembrar a BNCC, o Referencial Curricular Gaúcho. A segunda etapa, esse professor ia contribuir dentro do sistema, no seu ano. Por exemplo, o professor de primeiro ano ia lá colocar qual era o conteúdo no primeiro trimestre, tá? Que a gente chama de objeto de conhecimento, qual era o objeto de conhecimento que esse aluno iria estudar no primeiro trimestre e quais as habilidades que ele ia desenvolver para chegar ali. Por exemplo, o aluno vai aprender a somar, tá? Como é que tu vai fazer isso? Através de que maneira? Vamos fazer bem simplificado, né? Então, ele construiu dentro dessa plataforma o seu currículo, ele preenchia lá. Agora nós estamos na segunda etapa. As escolas entraram em férias, os alunos, e agora todas as contribuições que esses professores enviaram de todo o Rio Grande do Sul, só a nossa CRE, agora de cabeça eu não me lembro, eu lembro a quantidade de alunos, a quantidade de professor de cabeça eu não me lembro, tá? Nós recebemos a contribuição de todos os nossos professores. Chegaram sexta-feira para mim, no caso, que coordeno o Departamento de Educação. Agora, todas essas contribuições vão ser separadas por ano, por componente curricular. Dentro disso, vai se tirar o documento, que até agosto estará pronto, que é o currículo da rede estadual, ou seja, respeitando a BNCC, respeitando o Referencial Curricular Gaúcho, mas nós vamos criar dentro da rede o nosso currículo. Vou fazer uma observação. Esta criação desse novo currículo seria feito independentemente de pandemia ou não? Sim,
É porque hoje eu gostaria de explicar também que a rede estadual passou por uma organização no final de ano, né? Porque nós tínhamos, o estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos dentro do município de Erechim, escolas da mesma mantenedora do estado, com diferentes matrizes curriculares. Então, o estudante era transferido de uma escola para outra, ele tinha diferença do que tinha estudado numa e para outra. Assim como a expressão dos resultados. Nós tínhamos no estado 293 tipos de expressão de resultados. Então, a partir de 2020, a rede estadual de ensino do estado do Rio Grande do Sul inteira, todas as escolas são de 60 minutos o período, todas têm a mesma base curricular, todas têm o mesmo processo de expressão de resultados, então houve uma unificação da rede. O estudante pode sair de Uruguaiana e se mudar para Erechim, ou vice-versa. Se sair de Erechim e for para Concord, Johnson. Aí é outro estado. Tá. Aí é Santa Catarina. Tá. Aí, lá o currículo pode ser, claro que não vai ser totalmente diferente, mas vai haver... Se eles estiverem aptos a BNCC, que é para ser nacional, sim, a diferença não vai ser tanta. O problema era assim, como a professora Juliana colocou. O aluno saía de uma escola, dentro do município mesmo, saía da escola X, onde ele tinha no segundo ano 3 períodos de matemática. Ele ia para a escola Y, onde ele tinha 5 períodos de matemática. Então ele estava defasado. Ele saiu dessa escola onde a expressão de resultado era por conceito. Ele chegou na escola, aquela escola é por nota. Entendesse a confusão que tinha? Sim. Então, se passou tudo a mesma coisa, todos têm a mesma quantidade de períodos por componente, que na nossa época a gente chamava de disciplina, agora é componente, né? Então, todos têm a mesma quantidade de componentes, todos os períodos têm o mesmo tempo, e todos eles a expressão de resultado é nota. Mas essa mudança vocês tiveram que passar para os professores, é isso? Sim. Em plena pandemia Não, ainda? Essa parte nós alteramos ou antes. Ou eles já sabiam antes? Não. No final, então, todo o processo nosso de gestão enquanto coordenadores, de setembro a dezembro, nós tivemos muitas reuniões e muitos estudos e muitas pesquisas e muitas buscas, né, de base, para entender aonde se queria chegar. Eles abriram esse ano já sabendo como é que ia funcionar. Quando foi dezembro, então, foi feitas as regulamentações por portaria, né, por isso que nós estamos construindo os documentos internos novamente, e estamos fazendo e precisamos fazer com a participação de todos, porque senão eles não têm graça, eles não vão refletir a realidade daquela escola, né? Então, logo vem, é importante que os pais estejam atentos, que no andar do exercício, logo depois do segundo semestre, né, vem a construção do projeto político-pedagógico, e esse envolve demais a participação dos pais, então precisa estar próximo da escola. Então, que a gente também nesse tempo tenha entendido isso. E de dezembro para cá, então, quando foi organizada essa nova estruturação, essa unificação da rede, nós já abrimos o ano letivo de 2020 com isso em atuação. No nosso estado ficou por conceito, ficou por nota? Por nota. Por nota. Com exceção algumas escolas que elas têm uma peculiaridade que, para se alterar o regimento deles, é necessário que o Conselho Estadual aprove. Que nós temos algumas questões que são escolas normais, que nós temos escolas indígenas, escolas técnicas, que tem uma diferenciação, que elas precisam que o Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul autorize. Mas as outras seguem... 0 a 10. De 0 a 10. Aqueles conselhos De classe. Aquilo... Importantíssimo. Continua. Tanto que dentro dessas regimentações, dessa expressão de resultado, uma coisa que foi colocada aqui, até como a professora Juliana falou, que nós pretendemos esse ano trabalhar muito com o professor e precisamos que as famílias tomem muita conta, tomem muito cuidado, é que dentro da expressão do resultado nós temos as recuperações paralelas, tá? O que é uma recuperação paralela? É o aluno recuperar o conteúdo em que ele não aprendeu desde o primeiro dia de aula. Não é uma prova de recuperação ao final do trimestre. A recuperação paralela, o que é? Eu vou trabalhar com os meus alunos, eu vou analisar o aprendizado deles. A partir do momento que eu observei que o OD não pegou essa parte, eu vou ter que buscar uma forma paralela... Vai ser ministrado isso? Durante as aulas. É paralela, por isso o nome. É paralelo ao andamento do ano letivo. Você vai trabalhar com... Você está dando a sua aula e, digamos, o OD é aquele... Tá mal e não sei o quê, vai ter que ter uma metodologia para trabalhar com o OD. Porque além
Isso. Além de Isso. Às vezes além e às vezes junto, né? Porque a gente tem sempre que ter a clareza que numa sala de aula com 30 estudantes, cada um deles tem um tempo de aprendizado. E é o que nós crescemos, né, enquanto estudantes da nossa escola, e que muitas vezes a gente reflete ainda que aquilo que a gente aprendeu que foi há 20, 30 anos atrás, é que todos são iguais. Então, se todos chegaram àquele patamar e teve um que não chegou, é porque ele é o que menos sabe. Não, talvez ele tenha o andar dele diferente dos demais. Então, esse olhar também a escola tem e nós precisamos aprimorar. Vocês já conseguiram perceber ou ainda não chegou nesse período? Como é que essa... ainda não deu. Mas eu vou usar um exemplo particular, se tu me permitires hoje, claro. Tá? Quando nos últimos anos que eu trabalhei em sala de aula, eu trabalhei as minhas turmas sempre tinham alunos surdos, tá? Eu trabalhava com intérprete. No começo foi um desafio, a primeira vez que eu peguei a turma. E muitos pais e muitos alunos questionavam se o aprendizado na turma, como é que ia ser, porque a aula tinha que ser de uma forma diferente. Foram as melhores turmas que eu tive na minha vida. Por quê? Quando você trabalha diferenciado, vendo a realidade de todos eles, todos ganham. Todos. Porque às vezes se você se acomoda, a minha aula vai ser isso hoje, tá? Dei a minha aula, tudo bem, todo mundo entendeu. Se você não olha a sala de aula, o aluno como um todo, você não está trabalhando direito. Mas e quando tu pega aquele aluno assim que de repente é relapso mesmo, digamos, não é uma deficiência, o cara não quer, o cara não está muito afim, ele não acompanha, acabou, ele não vê a hora de bater, bateu, você manda, vai pegar os livros, passa todo final de semana, vai pegar, tem que pegar os livros, esquece de fazer os temas, ou enfim, não está afim. Como é que tu vai fazer esse paralelo com ele se ele já não é chovendo molhado, hein? Sim, mas aí é questão de você trabalhar com a família, né? Você tem o conselho escolar, você tem o conselho de classe e você tem a família para trabalhar. E esse ano a gente entrou um outro sistema na hora da rematrícula hoje. Se o aluno menor de idade, ele não frequentava, ele não realizava as atividades, ele tem FICAI, que é a ficha que a gente faz com o aluno que não participa. Se já foi encaminhado para o conselho tutelar, final do ano é obrigatória a matrícula dele, porque ele é menor de idade, mas ele só vai ter aquela matrícula se o responsável fosse até lá, nós só demos a matrícula novamente, assinasse um termo de compromisso, tá? Sabendo que seria encaminhado para conselho tutelar, seria feito todo esse trâmite legal. Tomara que depois da pandemia, quando voltar à normalidade, tudo, esta seja uma das mudanças, né, para a escola realmente ser, porque a escola tem esse fim, esse objetivo, mas que ela possa ser compreendida, assimilada, né, e aceita, enfim, especialmente pelos pais e pela família, para pegar, olha, quem não está muito afim, olha, tu vai ter que dar um jeito aí. Nós vamos fazer o nosso último intervalo e já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Muito bem, estamos de volta então em nome aqui da Unimed Erechim, Unimed cuidar de você, esse é o plano, e Sicredi, gente que coopera, cresce. Estamos falando sobre as implicações, enfim, como é que a educação pública do Estado está se virando em meio à pandemia aí, tendo que lidar com o seu grande número aí, com essa diversidade de alunos e professores e escolas, enfim.
Uma das questões que tem chamado a atenção é que tem alunos com problemas até de se alimentar, com dificuldades em casa. O Estado teve um olhar sobre essa questão? Sim. Nós podemos dizer assim que o Estado está muito bem organizado, a rede estadual de ensino, com todos os aspectos em referência a esse distanciamento e também as necessidades que as escolas vieram apresentar. Nós tivemos uma reestruturação de vida dentro da própria coordenadoria, e aqui vai o meu agradecimento a toda a equipe que comigo está todo dia lá hoje e que faz esse trabalho acontecer. Então nós disponibilizamos dos nossos aparelhos celulares particulares para fazer esse contato com as escolas e fazermos os encaminhamentos e resolvermos os problemas, porque tudo foi novo, né? Então tudo precisou ser reinventado e precisou ser visto de uma outra maneira, mas não poderia deixar de acontecer. Então, paralelo às aulas que nós já colocamos e à formação, nós começamos a ter também apontamentos de estudantes com necessidades alimentares. Nós sabemos que muitos dos estudantes, a refeição da escola ela é a principal do dia, né? Então, levado isso às nossas conversas, né, de planejamento com a mantenedora, fizemos então, junto com o secretário, este encaminhamento. A secretaria fez o encaminhamento da compra dos kits de alimentação escolar. Eles são destinados aos estudantes. Bom, mas a quem nós vamos entregar? E aí nós também agradecemos uma parceria muito grande, de sempre, mas desse tempo aqui maior ainda, dos nossos diretores e as nossas diretoras, que fizeram esse levantamento lá na escola, porque eles conhecem a realidade da comunidade, né? Para dizer, olha, porque assim, a gente tem os estudantes que são recebedores do Bolsa Família. Mas nós tivemos, durante esse tempo, uma formação de pessoas com necessidades geradas pela pandemia. De pai e mãe que não poderiam sair para trabalhar por serem autônomos, né, por exemplo, e que os estudantes precisavam. Então, a Secretaria de Educação organizou essa compra dos kits e foi repassado, então, através das coordenadorias. Nós repassamos aos diretores e estes repassam aos estudantes, às suas famílias, mas sempre é o estudante o centro. Por quê? Porque é o recurso do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tanto da parcela do governo do estado quanto do governo federal, no pensamento de que esse recurso ele é destinado à alimentação e se os estudantes estão a domicílio, é de direito deles a alimentação na escola, mas nós também poderíamos conceder esse direito àqueles que mais precisam nesse momento, né? Então foi feita esta organização. A 15ª Coordenadoria recebeu uma parte destas cestas atendendo as 51 escolas na semana passada. Nós temos previsto para esta semana as restantes, né? Das 101 escolas nossas, 85 solicitaram. Então a gente percebe que ainda, verificando isso e olhando reportagens de outras regionais do estado, nós estamos ainda com uma manutenção alimentícia, vamos dizer assim, boa, né? Porque nós somos de uma região bastante produtiva, mas ainda é um número grande, é um número elevado, né? E o que acontece com isso agora, né? Ela é uma cesta é um kit, né, de uma cesta de 24,5 quilos, né? E nós agradecemos de coração as entidades que nos ajudaram nesse processo na semana passada, porque a cada dia a gente percebe que sozinho a gente não é ninguém, né? E pelos meios de comunicação foi possível ver todo esse acompanhamento. E vamos ficar na expectativa de que não sabemos como serão os próximos meses, né? É importante ressaltar que a Secretaria fez a compra da parte não perecível e que as escolas fizeram a compra através dos 30% da agricultura familiar para fazer essa concessão junto na mesma cesta. As famílias iam buscar lá na escola? Aí também foi a metodologia que a escola organizou. Normalmente sim, exceto as indígenas, que daí nós tivemos o apoio da FUNAI e da CESAI para fazer essa entrega dentro das aldeias. Portanto, observar que as escolas em si, fisicamente, estão abertas, né? Não, elas estão fechadas, de estrutura fechada de atendimento ao público, assim como a coordenadoria. O que acontece? Os canais estão disponibilizados, então por telefone e por e-mail, e a gente sabe que os diretores estão indo todos os dias para as escolas. Eu digo no sentido, então, estão trabalhando. Tem gente lá, a porta pode estar encostada. Isso, então em momentos que a comunidade precisa de documentação, de alguma resposta, isso acontece, não tem problema algum. O governo
federal tem mantido até agora aí o Enem, né? Sim. Como é que é o pré-Enem? O pré-Enem é também um projeto inovador da Secretaria de Educação. Ele vai acontecer agora, ele vai ter a sua inauguração dia 18, segunda-feira, né? E vai estar sendo exibido pela TVE das 19 às 22h15, todas as noites na semana até final de outubro, a princípio para estudantes de terceiro ano. Mas, como é canal aberto, né, as pessoas podem assistir. É uma organização inovadora pensando justamente neste momento em que o governo federal não abre mão da prova, sabendo de todo o andar que se tem com todas as escolas nesse tempo, da data da prova, enfim. Então, nós precisamos ajudar, né, da nossa forma, daquilo que é de nossa função, ajudar a estes estudantes. Bem, a TVE ela não tem uma audiência, vamos dizer assim, esplendorosa. Então, isso também vai estar disponível pelo canal do YouTube e ainda assim, se tem algum estudante, e a gente já encaminhou isso com as equipes diretivas, que não tem essas duas possibilidades para assistir, a escola, dentro das precauções da Secretaria de Saúde, vai estar organizando espaço para que eles tenham esse acesso. Por quê? Será exibido no turno da noite, mas poderá ser acessado também no turno do dia. Porque nós não temos, não tem significado nenhum projeto se nós não trabalharmos com o objetivo de atingir e dar acesso a 100% de quem é o público que necessita disso, né? Então, ele vai ser feito, vai ser gravado por professores da rede, né? Que foi muito bacana esta seleção. Nós tivemos professores da nossa coordenadoria inscritos que passaram por um processo de seleção. Agradecemos muito a cada um e a cada uma que colocou o nome à disposição. No sábado à tarde, nós tivemos o resultado que o professor Cristiano Oldoni, da nossa rede, ele faz parte da escola JB, José Bonifácio, estaria selecionado para a disciplina de língua portuguesa. Aí ontem, com o andar disso, né, da organização, então entrou novas regras de filmagem e de tempo de estada na capital para conseguir fazer esse trabalho. E aí essa questão de TV, ela tem diversas peculiaridades, né? Então, nós ficamos muito tristes ontem, junto com o professor, porque ele não vai poder fazer parte desta equipe devido ao outro trabalho que ele tem. Mas ficamos gratos, assim, ele está muito também agradecido por essa oportunidade, porque é uma inovação. Sim, o acesso vai estar, obviamente, livre. Com certeza. Tá. Bom, deixa eu ver aqui com a Paola, então, que joga em diversas posições ao longo da carreira aí. Né? Como é que você espera o desenrolar desse ano? Aí nós vamos ter muitos prejuízos em termos de conteúdo. Como é que vai ser possível recuperar isso? Que não é a mesma coisa, não é. Isso dá para se dizer. A gente não pode ser... De repente tem aquele que tem facilidade, sim, pegou tudo, não sei o quê, mas... Esse ano vai ser atípico desde o início, né? Não sim, tem o que... Desde o final do ano passado, inclusive, a gente veio de uma sequência de situações. Nós esperamos, óbvio, vão ter prejuízo, nós vamos ter que trabalhar de forma diferenciada até o final do ano. Nós vamos ter que exercer um sentimento que eu acho que é o principal nesse momento, que é o de empatia. Nós vamos ter que nos colocar no lugar do outro. Tanto as famílias se colocarem no lugar dos professores, o professor se colocar no lugar da família, no lugar do aluno, no lugar do governo, no lugar da coordenadora. E nós vamos ter que ter empatia para tentar resolver da melhor forma possível. Atravessar junto. Exatamente. Ninguém faz nada sozinho. Uhum. Então, vai ser um ano de perdas? Vai, mas vai ser um ano de ganhos também. Mas eu observando à distância, assim, eu não sei se eu vejo bem ou mal, eu acho que no fim da história vai ter uma mudança positiva, para positivo. Com certeza. Porque mesmo à distância nós estamos mais próximos. Uhum. É isso que a gente sentiu e é isso que a gente recebe dos nossos professores e das direções. Esse momento que a gente tem que estar distante é o momento que nós estamos mais próximos, que nós achamos formas de nos ver, de conversar, de trocar ideia e trabalhar junto. É aquela história que quando você não tem mais, tu passa a valorizar, então, parece que o retorno à escola vai ser, olha, realmente aqui é a minha segunda casa. E a nossa intenção e a nossa função é o aluno. Nós temos quase 23 mil alunos na nossa rede, na nossa coordenadoria. E o único motivo que faz com que a gente busque soluções, que a gente lute, que a gente corra atrás, que a gente brigue, é ele. Então, eu acho que no final das contas o cálculo vai ser positivo.
Paola, muito obrigado por participar e pelas informações importantíssimas que tu passou aqui hoje. Nós que agradecemos. Ok. E, Juliana, nós temos 1 minuto e meio ainda, pode ir com calma aí também. Muito obrigado. Parabéns pela conquista que tu obteve, né? Já que tu sonhava, enfim, de dar uma contribuição maior e que tu possa ter sucesso nisso. Muito obrigada, Odi. Eu agradeço muito por essa oportunidade e eu sou muito feliz naquilo que eu faço, porque enquanto educadora, enquanto professora, eu sempre acreditei e acredito muito que a gente tem um potencial muito grande para ser dado para a educação que não depende de ninguém, que ele está na nossa mão e que ele está no nosso acesso e que ele depende de nós realmente para acontecer. Então, nós estamos à disposição, a 15ª Coordenadoria está à disposição para a comunidade, para construirmos esse processo juntos. Com certeza, nós estamos a cada dia melhores, né? E também estamos à disposição de vocês, quando vocês precisarem ou quando também nós tivermos novidades para contar, viemos aqui com o maior prazer, né? Falar de educação para quem é da educação é um prazer sempre muito grande. Ok, eu agradeço a Paola, agradeço a Juliane, agradeço a todos aí de casa e quero dizer o seguinte: como ninguém sabe exatamente, ou mais ou menos, quando é que vai terminar isso aí, ou como é que vai terminar, né, eu vou deixar no ar aqui que de repente a gente volta a conversar mais uma vez aí, sei lá, por setembro, agosto ou setembro. Ótimo. Tomara que terminasse logo, mas na verdade é que ninguém sabe nada, ou sabe muito pouco a respeito. Assim, eu estou falando nós leigos aqui. A todos de casa, muito obrigado, boa noite e até uma próxima. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed.